Olá a todos, este é mais um episódio do Dobra 9, podcast onde nós estamos analisando cada um dos episódios de Star Trek Discovery. Meu nome é Ricardo Pinheiro. Antes de tudo, muito obrigado pela sua audição, muito obrigado pelos seus comentários. E nós vamos falar sobre o episódio 7. O episódio 7 foi lançado no dia 29 de outubro de 2017 nos Estados Unidos e no dia seguinte, dia 30 de outubro de 2017, estando disponibilizado pela Netflix para todo o mundo. E o episódio se chama Magic to Make the Sanest Man Go Mad, ou A Magia que Faz o homem mais são ficar louco. Começamos então pela frase do episódio. He's dead, Jim. E a frase do episódio é um diálogo entre Michael Burnham e Harry Mudd. E ela diz: "Você é louco?" Ele: "Não, eu sou Mudd." Essa frase é um pouco diferente do que muitos poderiam esperar, mas eu achei interessante porque eu gostei muito dessa versão do Harry Mudd que o Rainn Wilson está fazendo. Mas vamos à resenha do episódio. O episódio começa com Michael Burnham, agora a especialista em ciência da USS Discovery, ditando seu diário pessoal. E aí ela está fazendo um breve histórico do que se passou com ela desde que ela chegou a bordo da nave. Isso aconteceu no episódio 3. E ela, entre os tripulantes, ela destaca uma amiga que ela conquistou, que é a cadete Sylvia Tilly. Enquanto isso, ela segue para o seu maior desafio. E assim ela relata: uma festa. Tá tendo uma festa dentro da nave. E um detalhe interessante é que Star Trek sempre teve muito cuidado da série não ser datada. Então todo mundo ouve música clássica. Lá não estavam rolando música clássica, não. Lá não. Lá rolou All Green. Lá rolou música mais dançante. E é uma festa como se esperar, né? A ideia é que essa festa ajuda a fazer com que a tripulação esqueça os traumas da guerra. A guerra, por ocasião desse ponto, já matou mais de 100 mil vidas na Federação. E o Tenente Tyler presta sua homenagem aos mortos e feridos, levanta um brinde a eles e, enquanto está acontecendo, eles são chamados à ponte. Acabou a festa. Justamente quando ele começa a tentar se aproximar da Michael para conversar, assim, daquele jeito como quem não quer nada. Há um interesse mútuo ali. Sim, a Michael também está interessada pelo Tyler, só que ela não consegue e não quer admitir isso nem para ela mesma, quanto mais vai admitir para outros. Eles seguem, saem pelo corredor e se encontram com o Stamets junto com o Dr. Culber. E o Stamets está muito animado, muito afetuoso, ou seja, tá estranho. Pro personagem ranzinza que a gente viu no episódio 3 e de lá pra cá, agora ele tá muito carinhoso. Chega na ponte, a nave tá em alerta amarelo e eles encontram uma criatura espacial, que é um Gormagander. Essa criatura espacial é uma espécie de uma baleia espacial. O Saru lembra que a obrigação deles é levá-la, esse ser, até um santuário e a Burnham se encarrega de trazê-la até o hangar. Transporta-se a criatura, mas da boca da criatura sai uma pessoa com um capacete andoriano e sai atacando todo mundo. A Burnham consegue escapar, dispara o alerta de intruso. O Capitão Lorca tenta falar com o sujeito, com esse invasor, e aí ele tira o capacete. Quem é? Harry Mudd. E o que Harry Mudd quer? Vingança. E também, quer um pouco de lucro. Ele está querendo roubar a nave com todos os seus segredos e entregar aos Klingons. Para isso, ele tem um dispositivo que permite que ele reviva os últimos 30 minutos quantas vezes ele quiser. Sim, loop temporal ou, como eu chamarei mais, um laço temporal. E assim ele aprende cada vez melhor como pegar o que ele quer e fugir. E aí aconteceu todos os incidentes, voltamos à festa. Lembra que eu falei de laço temporal? Voltou. Só que agora, no corredor, ao invés de esbarrar com os Stamets, nós vemos os Stamets correndo atrás da Burnham e do Tyler, dizendo que todos estão revivendo novamente os mesmos 30 minutos. Eles não dão muita bola, o Dr. Culber leva ele, arrasta ele e ele vai gritando, e ele consegue ainda gritar que tudo começa com o Gormagander. Chegaram na ponte, de fato a Discovery encontra com esse animal. Aí tanto a Burnham quanto o Tyler se voluntariam para cuidar do caso, porque aquilo que o Stamets falou levantou a lebre, levantou o alerta deles. A criatura é trazida a bordo, mas só que agora o Mudd não sai pela boca, mas ele usa o transporte da Discovery para sair. Ele já aprendeu um bocado no laço anterior. Ele vai direto para a engenharia tentar entender como o motor de esporos funciona e acaba colocando o mecanismo em sobrecarga. Tanto a Burnham quanto o Tyler vão à engenharia e encontram ele fuçando nos controles. O Stamets atira no Mudd e conta novamente que eles estão revivendo os mesmos 30 minutos, de novo e de novo. Curioso que ele não está preocupado com a sobrecarga, porque ele sabe que vai começar um novo laço temporal. De volta para a festa, mais um laço temporal. O Stamets vai agora diretamente até a Burnham. Ele pede ajuda para convencer o Tyler a ajudá-lo e pede que ela lhe conte um segredo, daqueles segredos inenarráveis. Porque dessa forma, com esse segredo, ele a convenceria imediatamente que ele está dizendo a verdade quando ocorrer mais um laço temporal.
Enquanto vocês estão dançando, ele tira a Michael para dançar. E ela conta que ela jamais se apaixonou. Laço seguinte, ele chega, fala para ela o segredo, ela acredita nele logo de cara. Ela tenta pegar o Tyler, eles dançam na festa e se beijam. Enquanto isso, o Capitão Mudd, capitão entre muitas aspas, faz a festa com o Lorca. E até esse ponto já se fala que ele matou o Lorca de várias vezes, enquanto não consegue descobrir o segredo do motor de esporos. Ele invade a sala da coleção do Lorca, que tem aquela coleção que nós vimos no episódio 3 e 4. Dali ele acha armas, tudo pra de alguma forma ameaçar o Lorca. E ele acha pequenas armas de matéria escura. São as bolinhas de gude, e quando ele joga na pessoa, isso causa uma morte dolorosa e a pessoa se desintegra. E aí voltamos pra ponte, já estamos no laço 55. O Mudd já cansou de matar o Lorca das diversas maneiras. Parênteses, uma das mortes ele manda o computador transportar o Lorca e jogar no espaço, então mostra ele se debatendo no espaço. Ele ameaça matar os tripulantes aleatoriamente até que o segredo seja revelado. A Burnham, o Tyler e os Stamets chegam e o oficial de segurança tenta atirar em Mudd, mas Mudd não é bobo, tem um campo de força o protegendo. O que ele faz? Pega uma daquelas bolinhas de matéria escura, e joga no Tyler. Mata ele em agonia. Todo mundo tá abalado, mas os Stamets são mais abalados porque ele tá vendo esse laço se repetir todas as vezes, e aí ele revela o segredo. O segredo do motor de esporos é ele, só funciona com ele. O Mudd vai com os Stamets pra engenharia para aprender como ativar o sistema. Depois chama os Klingons para entregar o seu prêmio. Enquanto isso, a Michael pensa numa maneira de convencer o Mudd a deixar as coisas se repetirem novamente. Daí ela tem uma ideia, vai até ele e fala: olha, os Klingons me querem mais do que a Discovery, porque ela, Michael, matou o T'Kuvma, aquele que se arvorava como o Messias dos Klingons. Mas ele só vai ter ela como prêmio se ele reiniciar o laço e deixar o Tyler viver. Então o que ela faz? Toma uma bolinha, engole aquela bolinha e morre. Conclusão, o Mudd pensa, bem, vale a pena reiniciar mais um laço temporal para ter um ganho extra. Reinicia tudo, ou seja, laço 56. Recomeçou tudo, só que agora todo mundo está pronto para o que vem por aí. O Lorca deixa que o Mudd sente na sua cadeira. O Mudd começa a achar isso muito estranho, mas ele diz que ele não quer um outro incidente com a Buran, coisa que nós falamos lá no episódio 5, onde ele perdeu toda a tripulação dele. Em troca da vida da tripulação, ele se entrega, assim como a Burnham e a nave. Tá bom, o Mudd não levou fé, tá totalmente desconfiado. Pois é, né? O cara é um trapaceiro, né? Então, mas ninguém oferece resistência. Ele se senta na cadeira do capitão e manda um sinal para os Klingons para que venham buscar o seu prêmio. O tempo se esgota, não temos mais laços temporais. O cristal do tempo que o Mudd tinha trazido se desmaterializa, ou seja, dali por diante não tem mais loops temporais. Então, o Mudd vai com o Tyler e a Burnham para a sala de transporte, mas ao invés dos Klingons se materializarem, quem chega? Stella. Sim, é a Stella, a noiva de Mudd, que ele comentou lá no episódio, Stella Grimes, junto com seu pai, Baron Grimes, que é um poderoso traficante de armas. A tripulação da Discovery, eles alteraram os sistemas não essenciais para trapacear para o Mudd. Então, enquanto ele estava achando que estava falando com os Klingons, ele estava falando com o pai da Stella. Então, ele é entregue à sua amada, sob a custódia do seu futuro sogro, com a condição de que ele mantenha Harry longe da Frota Estelar para sempre. De volta à normalidade, Michael e Tyler contam um ao outro sobre as coisas que os Stamets disse a respeito dos laços anteriores. O Tyler lamenta que eles tinham perdido seu primeiro beijo, mas vemos que eles estão mais próximos agora que quando os laços começaram. E assim encerra o episódio. Vamos aos questionamentos. Star Trek encontra Feitiço do Tempo, ou como alguns vão dizer, o Dia da Marmota. Mas isso é um episódio com gosto que eu já vi isso antes. Esse papo de loop temporal não é uma coisa muito nova, nem a ficção científica em geral, mas se você assistir um episódio da nova geração chamado Causa e Efeito, tá lá, mesma ideia. Aliás, conta-se que teve gente que ligou para as emissoras locais dizendo que teve um problema no episódio, na transmissão, que o episódio estava se repetindo. A Discovery copiou o episódio lá agora na cara dura. Ficou muito igual, isso perdeu, enfraqueceu um pouco o episódio. Eu gosto dos Stamets desse jeito que ele tá agora, sendo aquele que tá fora do fluxo temporal. Porque ficaria muito óbvio se fosse a Michael. Uma coisa que eu reclamava muito em Enterprise é que todas as coisas mais importantes aconteciam com o capitão. Tudo acontecia com o capitão. O resto ficava só de figurante. E Enterprise é uma série mais recente. Em Discovery não. Por mais que ela seja a protagonista, não é com ela que tá acontecendo o fluxo temporal. A mudança. Se fosse ela, seria muito óbvio, né? Então isso eu gostei. O Harry Mudd, interpretado pelo Ray Wilson, tá engraçadíssimo. Tá ótimo. Alguns vão dizer, mas ele não parece com o Mudd daquela época. Mas, gente, lembra um pouco, aquele Mudd daquela época era um Mudd camp, um Mudd com aquele formato mais leve, daquela ideia toda do Roger Carmel por conta da época. Lembre-se que Star Trek, a série clássica, saiu no mesmo ano que a série do Batman.
de 66, aquela série que não era pra levar da série. Eu gostei da tentativa de comédia, ainda que num clima pesado como que a série tem. Uma tentativa de fazer uma comédia. Eu ri um bocado, gostei, achei muito legal as formas que o Mudge se vinga do Lorca, matando 55 vezes de diferentes formas. Torna-se comédia porque a gente sabe que nada é definitivo. O Capitão morre, mas depois vem um laço temporal que reinicia tudo. Senão seria humor negro, e aí seria bem desagradável. É um episódio que podia ter uma característica, ele pode ser até desencaixado da cronologia principal. Quase um episódio de encher linguiça. Todo mundo vem do episódio anterior pensando, cara, vai aparecer agora o que aconteceu com o Almirante Cornwell. Aí tem esse buraco na história. Vem esse episódio, depois voltamos para o episódio 8, para a linha normal do segmento dos episódios. Quebrou o gelo, é verdade, mas ainda assim a Michael cresceu ao longo do episódio. Se a gente vê pelo diálogo dela no início, da dificuldade dela para lidar com uma festa, que ela não admite as emoções, tudo, ela tá crescendo como pessoa. Isso é bom. O Stamets agora tá relaxadão, tá lá, porra, o Stamets tá quase tiozão do pavê. Tô vendo a hora que vai fazer piadinha do pavê pra comer. Mas, pô, se tornou um confidente pra Michael, tirou ela pra dançar, essas coisas assim. Essa é uma versão mais interessante do Stamets do que aquela do episódio 3 e dá espaço para o ator, o Anthony Rapp, explorar melhor o personagem. Agora, quem tem nossa federação usa o Windows, né? Porra, cara, toda hora invade o sistema da federação. Pô, pensei que já estavam usando Linux, pelo menos. Ou um FreeBSD, o que seja. A questão que fica no final é por que não prenderam o Mudge e não levaram em cana ele pelo que ele fez? Afinal das contas, ele matou um monte de gente várias vezes, saiu leve e solto, não livre, né? Porque ele saiu preso à sua noiva, Stella, sob a tutela do seu sogro, Baron Grimes. Seria uma decisão certa? Bem, a Michael Burnham foi punida severamente pelos seus atos no final do segundo episódio, né? Mas ao mesmo tempo a gente tá vendo Star Trek, né? Onde nem todas as decisões tomadas são exatamente verossímeis. Se o Harry Mudge vai preso, fica mais difícil pavimentar o caminho para o que vai acontecer 10 anos depois, da série clássica. Ele tem que estar de uma forma disponível daqui a 10 anos. Para fã da série clássica, a punição foi perfeita, porque isso aí, você vai ver o episódio Eu, Mudge da série clássica, vai entender que esse final é condizente. Ou as mulheres de Mudge, você vai entender. Mas aí fica, e quem não viu a série clássica? Né? Aí pra quem não viu, olhando pela ótica de quem não viu a clássica, isso aí ficou um pouco forçado. É um episódio divertido, mas, vamos ser franco, dispensável. Tirando o pequeno desenvolvimento da Michael, poderia tirar da história que não faria falta. Mas eu ri com alguns incidentes, ri com alguns fatos e adorei o Rainn Wilson. Tá ótimo. Passando para as curiosidades. Bem, quando o Tenente Tyler presta homenagem aos mortos e feridos, lá na festa, ele aponta para um tenente na cadeira de rodas. Aquele ator é cadeirante. Eu não lembro o nome, tá lá no After Track. E aí vai o que eu falo para o pessoal veja o After Track. Esse After Track é um mais curtinho, mas é um dos mais engraçados. Porque estão lá o Wilson Cruz e o Anthony Rapp, ou seja, o Dr. Culber e o Tenente Stamets. E pô, os dois são um show, conversando, comentando, rindo alguns pontos que eu destaquei. O apresentador, Matt Myra, declara que o Stamets estava tão animado que ele podia tocar na banda cover dos Beatles do tio dele. O Anthony Rapp revida. O Stamets ia tocar maracas na banda do tio. Eu fico tentando imaginar uma banda cover dos Beatles tocando com maracas. O Wilson Cruz declara que se o Dr. Culber fosse tocar um instrumento, seria um saxofone para um momento mais sexy. Aí o Anthony Rapp completa que o Stamets ia tocar castanholas. Porra, o clima foi totalmente por água abaixo. O Rainn Wilson fala do Mudge, conta de como foi ser Mudge nesse episódio, a gente fica com vontade de ver ele novamente. A atuação dele tá muito boa. E a última que eu destaquei do próprio Anthony Rapp, que ele começou a ver tudo do Star Trek. Em outros episódios do After Track comentaram que ele era o mais empolgado. Ele tinha visto Star Trek quando era criança, mas ele viu a clássica, acompanhou, mas ele começou a assistir tudo. Ele disse que está agora, por altura desse episódio, ele está na segunda temporada de Deep Space Nine. Já viu toda a nova geração. E aí ele comentou uma coisa que muitos fãs se perguntam: por que diabos nunca deram um prêmio Emmy pro Patrick Stewart, o melhor ator na nova geração? E aí citou o episódio Inner Light, que é um dos episódios mais lindos da nova geração. O Patrick Stewart tá dando um show ali e outros. Quanto ao nome do episódio, ele vem de uma parte da Ilíada de Homero. E eu fiz uma tradução livre. Se você procurar na internet, você vai achar a tradução do Haroldo de Campos. Ele diz assim: ao calor do amor, a mais longa pulsação, o sussurro do amante, a magia irresistível para tornar o mais são dos homens num louco. Mais uma curiosidade, lá na sala do Lorca tem alguns Bat'leth, tem um Metleth, pelo menos um, e algumas espadas samurai. Detalhe que os atores usaram armas, só que as armas eram de borracha, não são essas armas aí. Mais uma curiosidade, laços temporais não são exatamente novidade. Você tem 2 episódios com laço temporal na nova geração, além do caso efeito já citado, tem aquele We'll Always Have Paris e o Future Tense,
de Enterprise. O Mudd tenta explodir a nave misturando dois elementos que, se não me engano, a tradução é anício e iúrio. E esses dois elementos misturados sariam um grande explosivo, e isso foi citado antes num episódio da Nova Geração chamado Night Terror. Essa primeira aparição do Baron Grimes, o pai da Stella, e a gente descobre que ele é um dos maiores gangsters da galáxia do século 23, e eu vou dizer que eu achei interessante a ideia. Porque quando você fala de bandidagem em Star Trek, só nos lembramos do Sindicato de Orion, que aliás foi pouquíssimo explorado. É citado na série clássica e aparece alguma coisa mesmo em Enterprise. Não lembro se é citado em outros. Tem uma citação em corte deles em Deep Space Nine. Tecnicamente, esse também é o primeiro episódio que aparece a Stella Grimes, que no episódio Mudd, na série clássica, aparecem robôs, são androides que são a cópia dela. Essa é a primeira versão que você vê ela claramente falando. Aliás, uma atriz muito bonita. O Stamets e o Culber comentam que eles se conheceram em Alpha Centauri, que é o sistema estelar mais próximo do Sol, 4,3 anos-luz de distância, logo ali. E a gente lembra que na série clássica foi falado que Zefan Cochrane, o inventor da dobra espacial, acabou migrando para Alpha Centauri. Os cristais de tempo são estruturas que se repetem no tempo em vez de se repetir no espaço, mas eles não criam laços temporais. O Mudd roubou um banco em Betazed, isso é falado. Então o planeta Betazed, das Betazoides de Anna Troi, que foi a conselheira da nave Enterprise D na Nova Geração, e a sua mãe, a Loxana Troi, interpretada pela Majel Barrett, já era conhecido no século 23, talvez até já fosse parte da Federação, não sei. E por última coisa que destaco, entre os regulamentos da Federação tem um regulamento, tem alguns deles um tanto quanto mais ecológico, que é a Lei das Espécies Ameaçadas. Qualquer nave da Federação é obrigada a oferecer assistência a espécies animais espaciais ameaçadas de extinção. Por isso eles têm que resgatar o Gormagander. Não segui-la pode levar um capitão até a corte marcial. Uma última coisa a lembrar é que repara que a situação do Gormagander, que correndo atrás do alimento no espaço, esquece até de se reproduzir ou esquece da própria vida, é uma alusão clara à própria Michael, dentro do episódio, que esquece de viver e não sabe lidar com as questões como relacionamentos e coisas ali. Então é claramente uma alusão a Michael. Então assim, como eu falei, é um episódio um pouco mais fraco, não é um episódio dispensável. Como conclusão e nota, eu vou dar um 6,5 para esse episódio. A parte da festa é divertida, a questão do laço, mas é um episódio que completamente quebra o ritmo. Talvez seja bom para tirar um pouco do peso da tensão. Vou ser chato, dar um 6,5. E com isso nós encerramos esse episódio hoje do Dobra 9. Ficam as nossas sugestões, assistam o After Track no Netflix, visitem a Combo em comboconteúdo.com para acessar outros conteúdos além do Dobra 9, leiam as resenhas e acompanhem os comentários tanto no fórum quanto na seção de comentários nos posts do Trek Brasilis, no trekbrasilis.org, e o meu convite, visite o Retrocomputaria em retrocomputaria.com.br, sendo que esse mês, o mês de novembro, estamos falando sobre jogos e jogos de corrida. Então é isso aí, frequências encerradas, até mais. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.